Meus irmãos, eu os cumprimento em nome do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4. Minhas folhas estão voando aqui. Se ninguém reclamar de mim, pode desligar. Eu também. Filipenses 4, todo o capítulo. Podem permanecer assentados mesmos, apenas acompanhem. A minha edição também é revista e atualizada. Eu estarei lendo, acompanhem, por favor, com atenção. Portanto, meus irmãos amados, mui e saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação ou vosso autocontrole, vossa bondade, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações ou ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Daqui é uma forma do Paulo dizer, olha, vocês demoraram, tá? Mas aqui, muito educado, ele diz isso. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, e tenho abundância, e estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, ou a sua riqueza em glória,
há de suprir em Cristo Jesus cada uma. Lembrai, irmãos, que versículo 6 até o 8, Paulo está falando tudo e cada, né? Cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, teus servos já oraram. Confiamos que o Senhor é aquele que ouve as nossas súplicas, as nossas orações. Confiamos no teu Filho Jesus Cristo, igualmente Deus, Deus de Deus, Trindade Santa, quem servimos e adoramos. Fale uma vez mais conosco na exposição da tua palavra. Convença-nos pelo teu Santo Espírito da tua verdade. Dá-nos um coração e uma mente que abrigue e ame tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é respeitoso, tudo que louva o teu nome. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Mente cristã contente é o título da nossa mensagem, encerrando essa série de exposição. Mente cristã contente. O Brasil na rota do tráfico internacional de lixo. Já ouviram falar disso? Tráfico de lixo? Olha que interessante o que eu vou ler para vocês. É uma reportagem de Tony Chestnut e alguns outros na R7. Tem outros, mas esse aqui é mais atual, então preferi trazer. Esse foi atualizado em 29 de abril do ano passado, mas é recente. É que está acontecendo ainda, né? Diz o seguinte: o Brasil entrou na mira dos mercadores de lixo ilegal e se transformou em destino de resíduos dos Estados Unidos e de países da Europa. É um esquema criminoso que movimenta milhares de toneladas de lixos domésticos, industrial e hospitalar ilegalmente entre continentes. E envolve grupos especializados nesse tipo de negócio. Então não é só droga, né? Tem outras coisas. O Brasil é especializado nesse tipo de coisa. Nos últimos 10 anos, o IBAMA registrou 106 apreensões. Segundo o levantamento inédito feito com bases na Lei de Acesso à Informação, foram pelo menos 4.500 toneladas apreendidas de todo tipo de lixo ilegalmente enviado ao Brasil. Isso é apenas uma pequena parte daquilo que foi identificado e apreendido pelo IBAMA e pela Receita Federal. Ou seja, todos os dias recebemos lixos, principalmente hospitalar. Para você ter uma ideia, na Europa se paga $300 uma empresa para descartar o lixo. Se é hospitalar, são $1.400 por container. E aqui tem algo interessante. Tudo isso chega por containers. Não sei se vocês sabem, mas containers, né, significa conteúdo. Aquilo que contém, que guarda e protege. Continuando a ler aqui um recorte que eu fiz. Uma empresária que não se identificou por temer represália e por já ter recebido ameaças, disse que há um plano para trazer 600.000 toneladas de lixo da Itália para o Brasil. Ela afirma que é lixo doméstico, disfarçado em carga de lixo reciclável. Inclusive a China está nessa, importando, ou exportando, né, para o Brasil, camisetas, shorts, sabe? Muito bons, sabe? Dentro de container, vindo para o Brasil de graça. Né? Muito bons, lixo. Então ela afirma que a Itália tem esse plano. O esquema envolveria empresas brasileiras e italianas. Em fevereiro,
A Receita Federal apreendeu um container com 14,8 toneladas de lixo hospitalar que saiu do porto de Leixões, em Portugal. Foram apreendidos equipos, dispositivos utilizados para administrar medicações endovenosas, mangueiras e bolsas para sangue, entre outros objetos. De alguma forma, o Brasil está sendo visto como destino para esse tipo de material. É possível ver uma logística reversa do tráfico de drogas. Pode existir uma rede criminosa especializada na remessa desse tipo de material para o país. Analisa os repórteres aqui, os jornalistas. Por que eu li lixo? Além da importância óbvia e do perigo que isso causa ao meio ambiente, né? É o modo como eles chegam. Em containers, disfarçados de produtos eletrônicos, roupas vindo da China, produtos bons. Mas quando se abre o container, descobre-se que é puro lixo. Toneladas e toneladas. Faça um cálculo, quantos quilos são aproximadamente 14,8 toneladas? Quantos milhões? Sendo uma tonelada 1.000 quilos. Isso vai chegando, ou seja, é o mínimo que a Polícia Federal conseguiu detectar como lixo. Mas o que isso tem a ver com Filipenses 4, pastor Eliandro? O Deus de paz guardará vossa mente e o vosso coração. Quem nunca se perguntou como que Paulo, um homem que sofre aproximadamente 3 naufrágios, traído, difamado, chicoteado, fome, miséria, vigílias, né? Não pensa que vigília simplesmente está orando a noite inteira, não, é não conseguir dormir mesmo. Como que este homem consegue escrever uma epístola contando as suas tristezas, contando as suas algemas, com tom de alegria, com tom de satisfação, e muito mais do que dizer cerca de 37 vezes, 14, diretamente, alegria, a palavra alegria, ele expressa, até mesmo quando conta as suas tristezas, algo característico da alegria, ou melhor dizer, a alegria como algo característico do que ele tem. Contentamento. Obviamente você já ligou o que quer dizer o Brasil receber toneladas de lixo em containers, com a sua vida exposta e aberta ou a Deus, ou ao mundo. Às vezes é bonito, é legal, nossa, eu estou recebendo presentes, a música é boa, a pessoa é legal, é bacana, mas quando se abre, são toneladas de lixo. O que acontece com Paulo nesse container que é a sua mente e o seu coração? É interessante que no capítulo 4, Paulo, ao mesmo tempo que fala de si, fala de mais outras 3 pessoas como exemplo. Versículo 9 é essa parte que ele vai dizer, olha, tudo o que vocês ouviram e aprenderam e viram em mim, lembrando-nos Deuteronômio 4 a 6, os 10 mandamentos, não que Paulo seja Moisés, Paulo seja Deus, mas nos lembrando que o amor a Deus, que o entendimento de quem é Deus e o povo que é por ele chamado, não somente guarda, não somente decora a sua vontade, mas manifesta a sua vontade se realmente lhe ama. Então Paulo fala no capítulo 2, 19 a 24, sobre o exemplo que é Timóteo. Fala-nos do 19 ao 24 também de Epafrodito. Fala-nos evidentemente de Jesus no capítulo 2, que é acima de qualquer um o maior dos exemplos a ser seguidos. No capítulo 4,
o que eu acho maravilhoso neste homem contente, vamos dizer, este homem container, né? Contentamento explodem de seus lábios, da sua vida e de seu coração. Não é uma ameaça receber nos portos da vida, nas leituras das epístolas paulinas, ou estudar a sua vida, abrirmos o coração e a mente e termos a surpresa de ser lixo. O que há contido em Paulo? Paulo fala de contentamento. Eu aprendi, eu estou contente. Contente aqui é uma ideia de pleno, satisfeito, nada faltando, nada sobrando. Não é simplesmente viver de minimalismo, não é isso. É simplesmente entender, conforme dizia Elizabeth Elliot, quando fez uma análise do Salmo 23. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquilo que eu ainda não tenho, é porque não me falta. Não me é necessário. Você nunca se perguntou como é possível ter uma vida desses irmãos, ou juntamente com os irmãos de Filipenses, como recebendo uma epístola de Paulo, uma ordem, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, e de repente Paulo mostra, vou mostrar para vocês como é que se pode ser alegre no Senhor. E ele fala de contentamento, como quem quer dizer que a alegria depende do conteúdo e a mente do coração, e não nas coisas que lhes são externas. Não é a alegria que nos deixa contente, é o contentamento que nos deixa alegres. Paulo está expondo isso, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas como eu posso ser alegre, Paulo? Eu tenho em Deus contentamento. A alegria depende do conteúdo da mente, versículos 6 ao 9, da mente e coração, e não do que lhes são exteriores. Ou seja, a condição para a alegria é o contentamento, não as circunstâncias. Claro que ganhar presente nos deixa alegres, né? Claro que almoçar bem, saber que amanhã tem o que comer, o que vestir, nos deixa alegres. Mas não é a condição do cristianismo. A condição do cristianismo, o que ele nos orienta, o que ele evoca para que vivamos é: se Deus é o seu tudo, se Cristo lhe é tudo, mesmo que lhe fosse possível passar por necessidade, estaria contente. Conteúdo, o que guarda a mente e o coração, não são as coisas externas, mas aquilo que nos é interior. O contentamento desdobra em alegria em pelo menos 3 lições aqui nesse texto que podemos aprender. Primeira, do versículo 1 ao versículo 3. O que muitos estudiosos dizem que, na verdade, toda a epístola, ou pelo menos todo o capítulo 4, é escrito direcionado a esse aspecto. Aqui eu não quero dar espaço para isso, mas quero apenas colocar como uma primeira parte a identificarmos como contentamento, desvelando uma alegria. Neste quesito, versículo 1 a 3. A alegria resultante da amizade ou da comunhão. Paulo manifesta a sua alegria para com essa igreja, toda a ajuda. Parece haver um tom de intimidade, tanto que o nome que ele dá aqui para esse amigo de julgo, ninguém sabe se é um nome, se é um apelido, por causa do serviço dele, ninguém sabe, nós, porque aquela igreja sabia. Parece que Paulo não se importou, não vou dizer o nome, eu vou elogiar o cara. O meu amigo de julgo. Mas as 2 mulheres, ele citou e disse: rogo a Evódia. Poderia dizer rogo a Evódia e Sintique, mas ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique.
Ou seja, ele põe igual interesse, igual força neste clamor ou neste rogar por essa mulher, por essas mulheres. Rogo para que vivam ou para que pensam igualmente, concordemente. Se esses 3 versículos não são fora de todo o contexto da epístola, pois lembremos-nos que no capítulo 1, Paulo fala de que era perseguido, que falavam mal dele, havia mestres que diziam que ele era fraco, mentiroso, porque se fosse um apóstolo de verdade não estaria sofrendo e não teria necessidades. Ainda mais quando Paulo é preso. Essa epístola é escrita na prisão, provavelmente em Roma. E Paulo, preocupado com esses irmãos, envia a epístola para assegurá-los. Olha, isso tudo que está acontecendo, irmãos, fiquem tranquilos, é Deus. O crente não cai para baixo, o crente cai para cima. Quer dizer, todas as coisas cooperam, é Deus. E é Deus lhes dando oportunidade para experimentarem do dom desse sofrimento comigo. Versículo 27 a 29 do capítulo 1. Então Paulo, se o que ele tem em mente, pelo menos nesse capítulo, é mostrar àqueles irmãos, principalmente a Evódia e Sintique, o que é pensar igual, não é pensar estranho isso, né? Não é pensar a mesma coisa, eu posso pensar diferente de você, entender coisas diferentes de você, mas há um segredo, principalmente no versículo 4, quando Paulo roga 2 vezes, ou melhor, ordena 2 vezes, que esses irmãos se alegrem. Não é qualquer alegria, não é uma alegria circunstancial, vocês sabem, não é uma alegria porque aqui na igreja eu contei hoje temos 4 carecas, eu fiquei feliz, né? Não é uma alegria por causa disso, você também está, Capelari, eu contei para você. Gente, não é uma alegria de pensar concordemente neste sentido, é uma alegria que se concentra em alguém que é capaz de ser a nossa mente, mesmo discordando da gente. Quem? Cristo Jesus. Ou você acha que Jesus concorda com tudo que você pensa? Com tudo que você faz? Ele ama tudo isso? Não. Então Paulo, nos seus primeiros versículos do capítulo 4, entende que de algum modo a importância dessas irmãs que cooperaram com ele, assim como Clemente e muitos outros, e ele cita o nome, é interessante, raramente Paulo cita nome, é que ele citou, essas irmãs têm um papel tão importante naquela igreja, que ele cita o nome delas. E parece que elas não iriam ficar com raiva, né? Pelo menos, né? Parece, ele não está, ele só está falando, pensem, concordes, pelo amor de Deus, parem com essa briga. Gente, vocês estão atrapalhando a SAF trabalhar. Só porque é rosa ou é lírio branco, parem. Tira para o ímpar. Chama uma outra. O que a concorde nisso? Nós 2 queremos flores. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, agora é lírio. No próximo é rosa. Ou então vamos fazer o seguinte, eu quero lírio, você quer rosa. Vamos colocar crisântemo. E pronto. Acabou. É isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está informando essas irmãs que a única forma de pensamentos distintos, sentimentos distintos, ideias diferentes podem caminhar juntas. É como? Ou em quem? É geográfico o negócio. É teogeográfico, ontogeográfico, estou inventando aqui, ontogeográfico, ou seja, tem a ver com a geografia de uma pessoa. Pensar concorde em quem? Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual ao Pai, antes se humilhou. Não é isso? E o próprio Paulo aqui se coloca assim. Se você prestar atenção, a partir do versículo 9 até o versículo 23, Paulo é um exemplo disso. Recorra ao capítulo 1, veja como que ele reage àqueles que se lhe opunham, àqueles que lhe criticavam.
olha onde repousa o coração deste homem caluniado. Azar, irmãos, contanto que o evangelho progrida. Ou seja, quem é o evangelho? Deus é o evangelho. Cristo é o evangelho. Como é que duas irmãs pensam a mesma coisa? Onde se desfaz as intrigas, as inimizades. Não é na capacidade minha, simplesmente deve-se fazer, de pedir perdão, de saber conversar. Não é na voz mansa e humilde minha, é em alguém que perdoa-nos, que nos torna um, e me faz pensar, olha, se Deus aceita esse careca, se Deus aceita essa falante, se Deus aceita esse irmão, essa irmã, quem sou eu para não aceitá-la? Paulo tem umas preposições importantíssimas, que curiosamente é uma das dissertações do mestrado me falhou o nome da esposa do reverendo Augustus. Conversando com ela na formatura, na fila, ela perguntou lá qual era a minha dissertação do mestrado. Fui falar com ela, é meio complicado, proslógio, não sei o que, tal, prova única. E ela falou, nossa, minha é a preposição em, de Paulo, em Cristo. Caramba, que coisa legal. E ela começou a explicar como que isso é tão importante para o apóstolo Paulo, em Cristo, no Senhor, em Cristo. Isso para Paulo é fundamental. E, aliás, é o batismo. É estar em Cristo. Vós estavais em pecado. Sabe aquela irmã que fala mal de você? Como é que você resolve o problema dela com você? Em quem? Não consigo me alegrar naquela igreja. Não consegue. Biblicamente é isso que está sendo dito aqui. Pode inimizades, contendas, destruir a paz de um coração em Cristo? Sim. Agora, olha que interessante, Paulo não dá o nome a este obreiro da igreja, mas ele diz, olha, você é encarregado disso, de cuidar das irmãs. Mas olha que apelido, se é que é um apelido, há quem acredita que é o nome dele. Está aqui um nome bonito demais, Sísigos. É tanto nome, como um apelido. Ele diz, olha, companheiro de jugo. 2 bois, 2 cavalos, com cangalhas, na carruagem, na carroça. Um único senhor, guia, cocheiro, fazendo... Não é assim? E vão lá puxando. Se um parar... chibata, né? Ou, às vezes, coloca um já acostumado com caminho bom de trilha com um inexperiente. A ideia é essa. Uma canga, não é canga de vestir, não. Cangalha, né? Eu conheço como cangalha, alguns conhecem como jugo, né? E vão lá, e vão puxando numa única direção. Paulo diz, ó, esse é meu amigo de jugo. Olha, Paulo sendo exemplo disso. Olha, eu penso como ele. Não, a gente deve pensar diferente. Ele gosta de pregar Velho Testamento, eu gosto do Novo, né? Ele gosta de usar cabelo grande, fala do slash, né? E eu gosto dele careca. A irmã gosta de tal hino, eu gosto de outro. O que nos une, conforme Paulo em 1 Coríntios, do 11 ao 14, não é a nossa capacidade de pensarmos a mesma coisa. É a capacidade de pensarmos e buscarmos entender como Cristo dirige a sua igreja. A inimizade, as contendas, podem sim pôr fim às nossas alegrias. Mas o contentamento se desvela em alegria em 3 lições aqui. Segundo Paulo, a alegria é resultante da amizade e comunhão. Por isso ele ordena. Pensem concordemente. Segundo, meus irmãos, a alegria é alcançada mediante a oração e gratidão. Eu não estou lendo, reverendo, tem passado esses meses falando de todo o capítulo 4, principalmente os 3 versículos, dos 6 ao 9,
Então, sabemos bem o que está dizendo lá quando Paulo fala sobre ansiedade. O que cabe a um crente ansioso fazer? Seja a vossa moderação conhecida, perto está o Senhor, e de repente, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Um certo teólogo do século XX definiu a alegria como a forma mais simples de gratidão. Parece que Paulo concorda com isso. Ou ele concorda com Paulo. Paulo, quando ordena, olha, vocês têm alguma coisa que está deixando vocês ansiosos. Sabemos a situação de Paulo preso, as calúnias acerca de Paulo, e alguma outra coisa que os estudiosos acreditam que seja Sintique e Evódia. Está acontecendo alguma coisa que tem deixado vocês ansiosos. Seja lá o que for, grande ou pequena, muito ou pouco, significativa ou insignificante, a maioria das ansiedades são insignificantes, nós damos superdimensão a elas. Apresentem tudo a Deus. E Paulo vai dizer que isso tem que ser feito em oração, através de súplica e ação de graça. A oração para Paulo é uma ideia muito geral, muito ampla. Você vai dobrar seus joelhos e vai orar, vai pedir a Deus, vai expor a Ele todas as suas necessidades. É interessante que aqui a ideia é de desejo, como que Paulo quer dizer, olha, não entenda que Deus não queira satisfazer os seus desejos, desde que bons, desde que sejam aqueles desejos conforme Paulo orienta, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é louvável, tudo que é amável. Ora, desejos assim, óbvio que serão respondidos. E Paulo então vai dizer, oração, de modo geral, ore, Senhor abençoe a igreja, abençoe o fulano, o ciclano. Aí de repente ele diz, com súplicas. O que são súplicas? A ideia paulina é de uma atitude de submissão e de humilhação perante Deus. Ao dobrar os seus joelhos, o crente que ora sabendo que Deus responde, também sabe que Deus responderá, não porque ele merece, mas Deus há de respondê-lo, porque como um servo olha para a mão do seu Senhor, lembra do Salmo 113? Assim, Senhor, os meus olhos esperam por ti. Eu sou o servo, tu és o Senhor, eu nada mereço, eu suplico, mas tem algo além disso. A ideia dessa submissão, essa súplica, leva-nos à ideia de um clamor desesperado por socorro. É algo pontual, específico. Se no início Paulo diz orando, é bem genérico, quando ele diz súplica, é algo pontual. Hoje nós oramos aqui por alguns pedidos pontuais, uma súplica, Senhor, socorra o Ítalo, Senhor, socorra a Isabela, Senhor, me socorre, me ajude, me cure, abra as portas, são específicos, são súplicas. Ou nós oramos assim, Senhor, o Senhor que sabe, está perdendo, se o Senhor não abençoar o teu servo, não venho à igreja. Eu sinto muito te dizer. Ok. Vou continuar te dizendo não. Eu não sou você, cara pálida, que o filho pede chips antes do almoço e diz, papai vai dar. Não. Eu vou te ensinar o quanto vale sofrer pelo meu nome. Ora, se nós temos em Cristo uma alegria proveniente do contentamento, qual a oportunidade ou a chance de Deus te dizer não só para você ser alegre? O que Ele te levará a experimentar para gozar da alegria que Ele pode te dar? Paulo vai dizer, eu aprendi. Eu aprendi como? Como que eu aprendi? Não, eu só entro nessa se não for para sofrer pelo seu nome. Eu vou pregar a reis, eu vou pregar a César, mas sofrer pelo seu nome?
Jamais. Paulo, dura coisa é para ti recalcitrares. Ou seja, voltando à figura da cangalha lá, dos bichos. É que aqui eu acho que muitos não sabem, é difícil ver carroça, né? Mas de onde eu vim, costumavam colocar, infelizmente, graças a Deus isso parou, arame farpado, numa parte da carroça, perto, né, do traseiro lá, do colchão mole, né, do cavalo. E quando ele empacava, e ele queria dar ré para não passar no lugar, o que acontecia? Espetava nele. Ora, alguns carroceiros tinham na ponta do chicote um preguinho. Crueldade. Mas o que Deus aqui está dizendo para Paulo? Vou te ensinar a ser alegre, não porque todas as coisas te fazem cócegas. Vou te ensinar a ser alegre, porque você só vai ter uma única pessoa na sua vida que jamais te decepcionará, que jamais te deixará. Cristo Jesus. Ele é o teu contentamento. Veja, então Paulo entende como ele pode alcançar este contentamento, como ele pode estar alegre em toda e qualquer situação. Meus caros irmãos, o coração grato percebe o que lhe enche e não o que lhe falta. O mistério do contentamento, da alegria, consiste não em trazer qualquer coisa exterior para tornar a minha condição mais favorável, mas em purificar algo que está no interior. Tiago 4:1. Isso tem tudo a ver com o versículo 8. Como é que o meu coração encontra contentamento? O que o contentamento, ou através de quais coisas ou virtudes, o contentamento faz brotar a alegria? Não são as coisas exteriores, são as coisas de dentro, das que eu tenho, não das que me faltam. E o descontentamento vem do quê? Do que nós temos, ou daquilo que olhamos para fora e dizemos, eu preciso, eu quero. Já mencionamos certa vez que a oração é a maneira geral, então, de buscar a Deus e falar com Ele. Enquanto a súplica é este clamor humilde, né? Essa posição de humildade e urgência em receber o socorro de Deus. A súplica é subjetiva, é específica. Mas Paulo não para aí. Paulo coloca mais um outro item nessa oração. Paulo encerra dizendo com ação de graça. E aqui a ação de graça é digna de nota, pois, segundo vou ler aqui o Henriksen, é ela a condição para que seja aceita a nossa oração. Eu confesso que ontem fiquei muito triste. Comecei a ler, pensando, nossa, mas eu levo ao Senhor todas as minhas ansiedades, eu suplico. Mas ouça isso aqui, para Paulo, a condição de sermos respondidos não é orar simplesmente, não é suplicar simplesmente, é como eu termino fazendo isso. É como eu encerro a minha oração, com ação de graça. Se clamar, se suplicar, demonstra o quanto eu confio no meu Senhor. Muito mais é como eu termino agradecendo a Ele. O que agradecer a Deus significa para um crente de joelhos? O que agradecer quer dizer? Quando não é um simples agradecimento de lábios, mas de coração. Ora, agradecimento, conforme o Salmo 136, é um reconhecimento do outro, da posição do outro, do favor que ele me presta. E o meu reconhecimento, ou seja, eu sou inferior. E ele, agradecer, vem de graça. Ele age com bondade para comigo. Mas aqui, quando Paulo termina em ação de graça, não é meramente algo assim, primeiro você começa assim, termina assim. Não, a ideia é orar é composto por apresentar todas as coisas a Deus, entender a sua posição
de um servo que suplica, e a certeza que o Deus a qual ou a quem você busca é gracioso, para que ao pobre mendigo e servo que lhe pede pão, ele dá uma padaria. Vou te dar isso. Lembra do filho pródigo, Lucas 15? Eu quero só voltar, olha o que meu pai faz aos seus servos. Eles comem pão branco, comem pão de trigo, enquanto os demais comem pão de cevada. A ação de graça, irmãos, é tão merecedora de fé, ou tão importante, melhor dizendo, quanto clamar e a oração geral. Calvino nos diz o seguinte: quão repentinamente oramos a Deus erroneamente saturados de queixa ou de murmurações, como se tivéssemos apenas motivos para acusá-lo, enquanto que em outras orações não toleramos demora, caso ele não satisfaça imediatamente nossos desejos. Paulo, por essa conta, anexa ações de graças às orações. É como se ele quisesse dizer que devemos desejar aquelas coisas que nos são necessárias da parte do Senhor, de tal maneira que, não obstante, sujeitemos nossas aflições ao seu beneplácito e demos graças enquanto apresentamos nossas petições. Ou seja, enquanto você clama, apresenta a Deus as suas petições, o coração igualmente tem que dar graças. Já pensou estar em necessidade e agradecer a Deus? Meus irmãos, há ainda uma outra lição. A alegria experimentada pelo sentido da existência. Versículo 8c e versículo 9. O que eu quero dizer com isso? Que a alegria, o contentamento se desvela, se desdobra, como lição aqui nas atitudes de Paulo, na vida de Paulo, como alegria, ou alegria experimentada pelo sentido de existência. Como termina o versículo 8? Se há algum louvor, nisso pensai. Lembramos-nos então que aqui se concentram as virtudes que Paulo ordena aos irmãos para que as tenham em mente, ou na mente e no coração. Assim como mente e coração precisam ser protegidos pela paz de Deus, essas virtudes só serão guardadas na mente e no coração pela presença do Evangelho de Cristo. Efésios 6, versículo 10 a 20. Muitos dos estudiosos acabam lembrando o versículo 8, que nós lemos em Filipenses, com essa passagem que fala da armadura do soldado cristão. O Evangelho da paz, o calçado, o Evangelho da paz, o capacete da salvação. Enfim, toda a roupa do soldado cristão. A alegria cristã, segundo o apóstolo Paulo, quando ele, no capítulo 10, vai nos contando em extremos o que ele tem e o que ele não tem, é isso que Paulo faz. Uma hora ele tem necessidade, aí de repente, Deus me deu tudo. Eu tenho muito, eu não tenho nada. Por que Paulo faz isso? Vocês notam que Paulo é um homem de muito e pouco, né? Marcos não servia para estar com ele. E tem uma não pequena desavença entre ele e Barnabé. Lá na frente, na epístola a Timóteo, o que diz o homem dos extremos? E mande também Marcos, porque ele me é muito útil. E Paulo aqui tem muito disso. Ele está muito, ele padeceu muito, teve muita necessidade. Aqui a ideia é de alguém que está com a barriga muito vazia, não ter o que comer. E de repente alguém que come uma costela no chão, sorvete, né? É aquele bolo, de onde que é aquele bolo? Um era Lena, outro é Sandra, né? Come muito, né? Aquela coisa assim. Aí depois no outro domingo, aquele domingo. É a vida de Paulo. Como que um homem desse,
cujo futuro é tão instável, manda uma epístola para os irmãos dizendo: eu aprendi, eu não sou bipolar, eu aprendi. A minha alegria não vem de costela no chão, não vem de sorvete, é bom, mas não vem. Vem do contentamento. Lembra do container? Vem disso quando abre o meu coração. Quando a minha mente é aberta, o que eu encontro não é lixo. É todo o tesouro de Cristo, conforme ele diz no capítulo 3, quando ele diz que reputou tudo como perda, para ganhar uma única coisa. Quem tem Jesus e mais alguma coisa, não tem nada. Quem tem Cristo, tem Ele e tudo mais. Veja, a alegria experimentada pelo sentido da vida. A alegria cristã não é um fim em si mesmo. A vida como louvor e arte. É isso que o crente entende. Os teólogos reformados entendem a obra da criação como um sacramento. Entenda muito bem o sacramento. Quando a gente lê os Salmos, nos Salmos nós encontramos versículos, textos, capítulos dizendo, ou livros dizendo, que toda a criação está cheia da glória de Deus. Ou seja, é um culto a céu aberto. Salmo 22 e os outros de romagem, Deus está lá no templo, não é? Como quem quer dizer que há um culto na vida. E há uma vida no culto. Deus não está mais aqui e menos lá. Deus está todo em todo lugar. Paulo expõe a certeza de que o sentido da sua vida e de todo o mundo criado é para a glória de Deus e para o seu louvor. Aprendemos no Catecismo de Westminster, a primeira pergunta, que o fim principal do homem é adorar a Deus e gozá-lo eternamente. Mas qual é o fim principal de Deus? O fim principal de Deus é adorar a si mesmo e gozar-se em si eternamente. Não há, conforme Isaías 40, versículo 15, nenhum ser igual a Deus. Nenhum. Deus é o ser solitário, conforme dizia I.W. Pink. E quando ele cria o homem, não é porque está sozinho, tadinho. Nem Jesus surge para fazer companhia a ele. A Trindade é eterna, o próprio Deus é eterno, ele se basta. Quando os crentes encontram essa verdade nas Escrituras, conforme o Salmo 19, ele encontra essa verdade em toda a obra criada. Então, ele passa a se perguntar: qual é o meu fim no meio de tanta beleza, de tanta obra criada? Como que eu encontro tamanho poder numa pétala de uma flor ou nas cataratas do Iguaçu no mês de novembro? Não vá de óculos, você não vai ver nada. Eu fui uma vez, não dá para ver nada, eu só vi água passando, que aí a água não batia nas lentes. Não tinha graça nenhuma para mim, mas eu ficava com medo de cair. Ainda tinha um guia turista falando: meu pai era bombeiro e já pegou gente, lembra? Horrível. Mas eu experimentei aquilo que a gente chama de beleza, que o Otto, falhou a memória agora dele, chamava de sublime, esse arrepio. E eu senti um gozo na alma e dizia: meu Deus, é coisa de louco, de filósofo. Eu pensava, em cada gotinha dessa o Senhor está cuidando plenamente, e nesse montão d'água tu estás. E se eu cair aqui, estraçalhar, tanto peso d'água, o Senhor está lá também. Meus irmãos, essa verdade inundava o coração do apóstolo. Inundava-lhe saber que a alegria no Filho de Deus era realizada num Deus homem que pisou nesse inferno chamado terra, contaminado pelo nosso pecado, nascendo num curral, cheirando a cocô de ovelhas, de boi, e manifestando o seu pacto com um homem chamado Moisés igualmente.
no lugar sujo e chamar aquele lugar de santo. Não, descalce, tire a sandália, porque o lugar que você está é santo. O nome disso é o que a gente chama, né, de corandeu, o coração de Deus, onde Deus não está. Qual é a concepção de um crente quando olha para a maravilha do mundo criado por Deus? E vai dizer, se me faltar uma BMW, eu não estou completo. Se fulana não voltar para mim, minha vida acabou. Dói, e vai doer mesmo, e chora mesmo. E grite, mas tudo escondidinho, a maioria, para não virar mico para os irmãozinhos. Né? E faça isso, mas acredite, pode parecer muito, mas diante da glória de Cristo, conforme o capítulo 3 de Filipenses, qualquer brilho deste mundo, da galáxia, de qualquer sol e sóis maior do que o nosso, não é uma ínfima ou um ínfimo brilho da luz que resplandece do rosto de Cristo. Não é. Como nos perdemos em poucas coisas deste mundo. O docinho de leite é uma delícia. Coma meio quilo. Costela no chão é uma delícia, vamos fazer de novo, vamos fazer 10. Coma 1 quilo. O bolo é uma delícia. Coma 1 tonelada. Há limite para o prazer e para o gozo. Isso nos é dado como lembrete da glória que há em Cristo Jesus. Nada disso tem gozo, alegria em si mesmo. Tudo quanto existe é um lembrete de que nenhuma dessas coisas nos torna realmente contentes. São apenas pequenas alegrias. Agora, tira-nos tudo. Faz-nos sentir a dor de não controlar a própria vida. Faz-nos entender que a ansiedade às vezes vai nos matar, que ter ansiedade é horrível. E aí você vai entender que nenhuma glória terrena está à altura de sossegar o seu coração, como a palavra de Cristo Jesus. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. O que ele fez? Eu venci o mundo. Estou encerrando realmente, você viu que tem aqui umas 8 páginas, né? Mas eu vou parar, eu fiquei com vergonha de ler, vocês acharem que eu estava lendo tudo, então deixei para lá. Por último, 9 a 23, que é uma continuidade exatamente disso, quando Paulo agora é o exemplo de quem vive isso, é que a alegria é resultante da prática cristã. A alegria é resultante da prática cristã. Chegar em casa, leia versículo 9 a 23 e Paulo está expondo. Paulo parece que está numa escola. O mestre é Cristo Jesus. E ele está ali, está estudando. Ele se esforça. Lembra dessa passagem? 2 Coríntios 9. Ele se esforça. Ele se estica. A palavra é angústia que ele tem. Vem daí de se esticar. Ele se estica como alguém correndo para ser aprovado. Ele faz o possível. Ele está nessa escola, ele está numa Olimpíada, ele quer ser aprovado. E aqui, no final do capítulo, Paulo pega as suas provas, as suas notas e os boletins e mostra para os irmãos. Olha aqui, ó. Só 10. Passar fome? 10. Barriga cheia? 10. Não murmurar, terminar a oração com ações de graças? 10.
orar desesperado, clamando. 10. Olhem aqui, irmãos, o que vistes em mim, o que ouvistes, o que receberam de mim, e aqui parece que Paulo está repetindo 1 Coríntios 11, porque o que ouvi e recebi, isso também compartilhei com vocês, vos dei. Paulo está dizendo, olha isso, olha o meu diploma, olha as minhas notas, só tem um problema, meus irmãos, isso não acaba aqui. Como é que Paulo só tira 10? O que esse cara faz? Como é que ele aguenta se calar quando perseguido, quando murmura, quando falam dele, quando o chamam de louco, quando o chamam de fraco, ou ele é louco ou ele é fraco? O que há com esse homem? Eu aprendi. Paulo está dizendo, olha, nenhum contentamento você terá na vida. Ou melhor, nenhuma alegria você terá na vida, até que, de fato, tenha experimentado que Cristo é tudo que você precisa. Você ainda não saiba, né, ou não tenha sabido usar com ações de graças tudo quanto Ele te diz sim e te dá, ou tudo quanto Ele te dá dizendo não. Somos pais, somos mães. Quem aqui tem filho com mais de 18? Quem aqui a mãe está presente? Tem alguém aqui? Tem, né? Ninguém levanta a mão. Aí você diz, olha, minha mãe está aqui, você é mãe também? Como que você vê o não que a sua mãe te disse? Foi bom ou ruim? Hoje é bom, não é? Senhor, mas eu estou seguindo o que Paulo está dizendo, lançando sobre ti. Eu estou orando, apresentando a ti cada e toda a minha ansiedade. Eu estou clamando, olha eu aqui te louvando. Ó Senhor, muito obrigado por esta luta, muito obrigado pelo que eu não tenho. Meu servo, vem cá então, vem para a escola. Hoje você não vai faltar. Chega para trabalho, olha, estamos em retenção aí, números, né, de funcionários, infelizmente. Tchau. Ou seja, contentamento e alegria é uma lição que se aprende na prática, com o que falta e com o que tem. Se você não entende que Cristo é tudo e cuida de você, nada no mundo, nem todo tesouro deste mundo, vai satisfazer a tua alma. Que o diga o Whindersson Nunes. Whindersson Nunes, como é que é? Whindersson, né? É isso aí, vocês entenderam, né? Onde que ele está agora? Aliás, é uma questão mental, né? Louvável a atitude dele e precisa das nossas orações. Ele diz, não, eu quero me internar, eu estou muito mal e tal. Agora, por que Paulo faz isso? Se você observar o versículo 5, está dizendo, perto está o Senhor. Ok, há quem interprete que está dizendo, Cristo está às portas, está voltando. Mas a melhor ideia é que perto está o Senhor. Se Ele está perto, qual a melhor forma dele pegar o peso que está em suas mãos e tomar sobre si? Perto está o Senhor. O que você fará então? Leve a Ele todo o peso com oração. 1 Pedro 5,17. Melhor entender que Paulo encosta esse dizer dele, perto está o Senhor, da atitude de oração do crente, como quem quer dizer, olha, você pode orar porque Deus está perto, Ele vai te atender. Ou seja, o que esse apóstolo tem em mente? Mateus 6, a oração do Pai Nosso, toda a solicitude, porque o vosso Pai sabe o que vocês precisam. Ou seja, o Pai é celestial, Ele está lá em cima, você é um servo, mas ao mesmo tempo, Ele diz, vem para a mesa, filho, senta aqui. Quer pão? Está aqui. Quer água? Está aqui. Quer chips? Ainda não. Não vem não, sou pai banana não. E vai, isso e aquilo. Meus pais são mineiros, meus pais, não que eu tivesse chips também, na nossa época era milhopan, né? Vamos ficar quieto. Então, dizem, vem para cá.
Vai comer arroz, feijão, angu, taioba. Não é isso? Ovo frito. Ah, mas eu quero. É isso primeiro. Mas o Pai está ali. O Pai não é só firme, Ele é eterno. Paulo diz, olha, perto está o Senhor, vocês estão perdendo tempo, resolvam isso orando, resolvam isso clamando. Agora, olhe como é que vocês experimentam esse contentamento e essa alegria. Vem para a escola, vem aprender. O professor é bom, eu aprendi, eu sei estar. Eu sei ser humilhado, eu sei estar humilhado. Eu sei ter muito, eu sei também ter pouco. O segredo do contentamento do apóstolo, vai parecer contraditório o que eu vou dizer, mas para que você entenda. O segredo do contentamento do apóstolo está no versículo 13. Não é a aprendizagem em si. Paulo não está dizendo, olha como que eu sou bom aluno. É o professor que é bom em ensinar. É ele que é bondoso. Ele vai me vendo fazer a prova. E tá certo isso, Paulo? Não, tá não. Eu tinha um professor que era assim. Rapaz, eu lê de novo, hein? Irmãos, eu tinha uma dificuldade. Aquelas provas que vêm com X, só me lembrava a Xuxa. X é um horror na minha vida, aquele X. Mandasse eu escrever, mas marca um X, eu errava tudo. Os professores já sabiam que eu tinha esse bloqueio. Chegava, Leandro, lê de novo. Não, mas é... Não, para, lê de novo. É assim que Paulo também fala das suas vitórias. Não sou eu que sou inteligente, que eu sou bravo demais, que eu sou certinho demais. É Cristo que me dá poder. É Ele. Não há contentamento verdadeiro fora de Cristo. A alegria é fruto do contentamento, e este só é possível quando toda a tua razão ser e for Cristo. Aplicações rapidamente. A inimizade pode sim afetar a alegria. No corpo de Cristo, ninguém se basta. Você sozinho não é igreja. É só uma ovelha perdida. Tá bom? Segundo, não espere ter o que deseja para agradecer. Agradecimento não ocorre como recompensa, mas reconhecimento. Ah, Deus, obrigado, o Senhor me deu, agora eu te peço obrigado. Não é isso? É antes que se agradece. Se agradece por reconhecer. Se o Senhor está dizendo não, é porque é sim. Ele está cuidando. Se o Senhor disser sim, é porque é sim também. De modo que um filho sábio sempre verá no não do pai o quê? Um sim. Ele sabe o que é melhor para mim. Terceiro, a alegria não é uma expectativa de felicidade no fim do arco-íris. A alegria contente. Ué, mas estar contente é ser alegre? Para Paulo parece que não. Né? O contente é estar cheio. E a alegria é resultante disso. É como você vai olhar para toda a obra criacional de Deus e dizer como que isso é bom, mas acaba. A alegria não é como uma expectativa de felicidade no fim de arco-íris. A alegria contente está na razão de existir para quem? Deus. Quarto, observe quem são teus exemplos. Espero que eles não sejam como os exemplos do Cazuza. Meus heróis morreram de overdose. Não. Primeiro que Jesus não é um herói, né? Não é um mártir, ele é o Filho de Deus que se fez homem.
Paulo descobriu isso vivendo, tantos outros apóstolos, tantos irmãos aqui da igreja, tantos irmãos que nós temos por aí que sofrem, padecem. E você vai conversar com eles e vai pensar, puxa, como eu gostaria de ter a vida desse irmão. A condição para alegria é o contentamento, não as circunstâncias favoráveis. Deus está acima delas, quer boas, quer ruins. Deus não é uma circunstância favorável. Deus não é uma circunstância desfavorável. Deus é a razão pela qual existimos e amamos as coisas que amamos e as desejamos. Elas em si mesmas nada são, exceto insuficientes para nos dar o que dela exigimos. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por sua palavra. Dá-nos a sua graça e um coração que realmente encontre contentamento em Ti. Por Cristo Jesus. Amém.